Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um vídeo. Este é a continuação do de ontem. Mesma camisa, mesmo cenário, para continuar as notícias de ontem, porque era demasiada coisa para fazer só num vídeo e ia ficar gigante. Bora lá continuar. A Europa e os Estados Unidos estão a tentar fazer o máximo de sanções económicas possíveis à Rússia. Estão a tentar de alguma forma isolá-la e quem vai pagar isto é claramente o povo russo. Isto muitas vezes é feito numa tentativa de que o povo, de alguma forma, mande o seu governo abaixo. E quando digo o povo, digo todos menos aqueles que lideram, pode ser até as forças militares. No entanto, para isso é preciso também que o povo e as forças militares tenham acesso a informação que principalmente o povo claramente não estará a ter na Rússia, porque nunca existe uma grande verdade quando estamos em guerra. E se repararmos bem, a Rússia neste momento é o país com mais sanções no mundo, mas se olharmos para outros países que têm muitas sanções económicas, países como Coreia do Norte, Irão, Venezuela e muitos outros, obviamente não tão sancionados como a Rússia, mas também bastante, foram países que ficaram praticamente isolados do mundo económico, do mundo financeiro, com grande prejuízo e com grande perdas, principalmente para o povo, mas até hoje em nenhum destes países houve um golpe de Estado. Neste momento, aquilo que se prevê é que a inflação russa, no fim do ano, chegue a 20%. A queda do PIB será superior a 15%. Estamos a falar de um país que, apesar de ter muito pouca dívida, a verdade é que não conseguirá pagá-la. E então, mercados europeus, bancos, países, o que for que tenham dívida russa, não vão receber esse dinheiro. E por isso, uma vez mais, é preciso percebermos que, por exemplo, um banco português que tenha emprestado dinheiro ao governo russo, a outros bancos russos, a empresas russas, não o vai receber tão cedo. Se calhar, vamos precisar de anos até o receber, porque a própria desvalorização do rublo, quando o conflito acabar, o rublo não vai subir assim, obviamente. E estamos ao mesmo tempo a falar de um país que está a criar a sua própria internet, a RU, e que está claramente a desligar-se do resto do mundo de um ponto de vista de informação e de acesso. As pessoas, por exemplo, este fim de semana, perderam o acesso ao Instagram e a muitas outras redes sociais. E é preciso também perceber que a Rússia não tem um histórico, nos seus últimos 100 anos ou mais, de fazer golpes de Estado. Aquilo que já aconteceu foi os partidos do líder retirarem o líder, demitirem o líder e basicamente reformá-lo de alguma forma. Mas golpes de Estado, quer pelo povo, quer pelas forças militares, não acontece na Rússia há muito tempo. E então, sinceramente, não estando na cultura da Rússia, eu acho que será muito difícil isso acontecer. Não nos podemos esquecer ainda que o partido em si, como existia antigamente, não existe com Putin. Putin não tem um partido que de alguma forma o possa retirar de cena. Isso obviamente também dá uma confiança diferente. Macron, o presidente francês, tem eleições daqui a muito pouco tempo e tem ganho popularidade com a guerra. Macron tem sido claramente o grande líder militar, digamos assim, da Europa, o grande líder político da Europa desde que o conflito começou e até mesmo antes. É o líder que tem falado mais com o presidente ucraniano, é o líder que tem falado mais com o presidente russo e ele é que tem sido não só aqui um bocadinho mediador, tem sido também ele a falar com outros líderes europeus. É neste momento a pessoa que, tendo em conta que está perante eleições no seu país, tem deixado um bocadinho as eleições de lado e tem perdido bastante tempo com este conflito. E isso fez com que Macron subisse, obviamente, nas sondagens. E neste momento está a subir entre 7% a 8%, acho eu. A Rússia está a conseguir atrasar bastante qualquer tipo de negociações entre os Estados Unidos e o Irão para a venda de petróleo. Se isto continuar assim, obviamente, os preços provavelmente irão continuar a subir ou estagnar, mas descer tão cedo não vai acontecer. Neste momento, os Estados Unidos não conseguem ir buscar petróleo, por exemplo, nem à Colômbia nem à Venezuela, porque não têm produção realmente massificada. O Irão está entre a espada e a parede entre Estados Unidos e Rússia. Por outro lado, a Arábia Saudita não está a gostar muito também deste aproximar dos Estados Unidos ao Irão e muito provavelmente também não teremos aqui um acordo fácil com a Arábia Saudita. O que quer dizer que, de um ponto de vista energético, as coisas não estão a correr bem e a Rússia está a conseguir atrasar certos escapes que nós poderíamos ter nos Estados Unidos e na Europa. Salientar ainda que, neste momento, a Rússia já controla, ou estará muito perto de controlar, todo o sul da Ucrânia até Odessa. O que quer dizer que, para além de, neste momento, já controlarem os dois mares aos quais a Ucrânia tem acesso, já praticamente controlam quase toda a fronteira marítima da Ucrânia. E com isto, a produção vai descer ainda mais. Tudo aquilo que ainda possa estar a ser produzido na Ucrânia, que ainda pudesse estar a ser exportado para outros países europeus, pura e simplesmente acabou nos últimos dias. É um país que neste momento não consegue vender para fora pelo mar e muito provavelmente o pouco que produz, produz para o seu povo. E com tudo isto, obviamente, temos cada vez mais estrangulado e talvez para sempre
um país que produzia muitos cereais para a Europa. Porque mesmo que este conflito termine num acordo, eu duvido mesmo muito que aquilo que a Rússia já conseguiu controlar e conquistar no sul da Ucrânia, a Rússia de alguma forma devolva. E não devolvendo, a Ucrânia passa a ser um país continental, deixa de ser um país com mar, vai deixar de conseguir exportar de forma tão eficiente e principalmente tão competitiva a nível de preços os cereais que um dia mais tarde venha a produzir, e isso obviamente irá aumentar tudo, porque os cereais aumentam não só obviamente as farinhas, o pão e tudo mais, mas também toda a produção, por exemplo, de gado, porcos, vacas, leite, queijos, tudo aquilo que tenham animais, sejam alimentados também por essas farinhas de alguma forma, também vai aumentar. E agora, vamos olhar aqui um bocadinho para uma notícia que eu acho que é bastante interessante. O New York Times, acho que foi o New York Times, que lançou uma notícia a dizer que a Rússia está há vários dias a pedir ajuda de armamento à China e que a China até agora não tem feito nada. E a verdade é que a China tem tentado ser o mais neutra possível e ao mesmo tempo beneficiar dos dois lados. E neste momento, apesar de eu não conseguir perceber minimamente o que é que a China poderá fazer nos próximos tempos, nem para onde é que vai a guerra, já lá vamos, queria só deixar aqui a ideia que sancionar a China e sancionar a Rússia é algo completamente diferente. Nós conseguimos quase bloquear a Rússia de todo o mundo financeiro, económico, de produção, de troca de bens e valor. Com a China é completamente diferente. A China é o grande vendedor da grande maioria dos países. Para aí um terço ou metade de todos os países que existem têm provavelmente como primeiro vendedor a China. Então se a China é o país do qual mais países estão dependentes de N bens, vai ser muito difícil bloquear a China. Nós bloqueamos a Rússia e aquilo que perdemos é petróleo, é cereais, é gás, mas a Rússia é a 11ª economia do mundo. A China é a segunda e muito perto de ser a primeira. Bloquear a China é quase impossível, da mesma forma que bloqueámos a Rússia. Sistema SWIFT, apesar da China ter o seu próprio sistema SWIFT, bloquear os bancos chineses, as empresas chinesas e tudo isso é muito difícil, principalmente para a Europa, mas também para a grande maioria dos países subdesenvolvidos. Enquanto que nós tivemos nas Nações Unidas a grande maioria dos países a votar contra a invasão, votar de alguma forma contra a China no que quer que seja muito mais complicado para países do sul da América, para países africanos, até para outros países asiáticos. É muito complicado. Os Estados Unidos provavelmente seria o único país que poderiam fazer sanções mais a sério em relação à China e criar uma guerra económica que também Donald Trump conseguiu fazer mais ou menos com a China e que teve, obviamente, pontos positivos e pontos negativos para os Estados Unidos e para o Ocidente. O que neste momento nós sabemos é que as previsões são que os Estados Unidos este ano cresça abaixo dos 3% e que a China cresça mais ou menos a rondar os 5,5%. O que quer dizer que a China continua a responder mais depressa ao Covid por relação a outros países. Claro que o crescimento da China antigamente era sempre acima dos 6, 7, 8%. Agora já não é bem assim. Mesmo assim, é um bom crescimento. Um crescimento de 5,5% é um crescimento bastante acima do resto do mundo enquanto média, tendo em conta também que a China foi, em teoria, afetada pelo Covid com alguma escala. O que acaba também por ser interessante é que muitos investidores chineses, quer sejam bancos, fundos de investimentos chineses ou os próprios chineses, que antigamente apostavam muito em criptomoedas e agora não o podem fazer, estão neste momento a comprar muitas ações de empresas russas do setor da energia. E aqui estou a falar em petróleo, em gás, em eletricidade e por aí fora, porque na realidade é aquilo que nós teremos mais dificuldade em substituir para além da questão dos cereais. Mas a questão dos cereais acaba por ser mais fácil de escalar e de produzir em larga escala noutros países, por comparação com petróleo e com gás, que é um recurso natural que demora mais tempo a ser recolhido e a ser transportado. Entretanto, nos últimos dias também temos tido algumas notícias boas e mais de um ponto de vista económico. Por um lado, ao que parece, Zelensky e Putin vão se reunir pessoalmente, o que pode ser mais um passo para chegarmos aqui a algum tipo de paz, se é que ela pode existir, tendo em conta que a Ucrânia está neste momento dizimada, o seu povo está destruído e espalhado pela Europa e é um trauma que não vai ser fácil de esquecer. O ódio também pode crescer bastante dentro da comunidade ucraniana, mas de um ponto de vista financeiro, a paz ou algum tipo de cessar-fogo será sempre positivo. Eu não acho que as sanções em relação à Rússia voltem atrás, também não acho que a Rússia vá devolver tudo aquilo que já conquistou à Ucrânia, mas obviamente que qualquer tipo de cessar-fogo será sempre importante. E eu acredito que, apesar neste momento a Fed ter anunciado que vai subir os juros mais vezes este ano, eu também acredito que
uma qualquer sensação ou esperança de possível paz nos próximos dias vai fazer com que, se calhar, os mercados até nem baixem perante esta notícia da Fed e até possam ou manter-se ou até subir perante uma possibilidade de paz. Claro que qualquer possibilidade de paz a curto, médio e longo prazo até vai fazer com que provavelmente o petróleo também baixe um bocado, o que também vai ser bom, aliás, muito bom para a economia, porque se já temos uma inflação muito grande, epá, então quanto mais conseguirmos controlar toda a parte do custo de qualquer produto, ainda melhor. Entretanto, a Polygon vai incorporar a Simba Chain e basicamente com isto dar mais um passo em frente em relação aos desenvolvimentos do Web3. A Polygon está basicamente a comprar ou de alguma forma a absorver quase todos os grandes projetos de segunda camada de Ethereum e está-se a tornar mesmo numa grande powerhouse. Entretanto, a Aave anunciou a sua nova iteração da sua plataforma, basicamente é a Aave versão 3, e com isto acho que pode dar ainda mais um passo importante para se tornar numa das redes mais importantes a nível de DeFi. Outra notícia muito interessante, a Nansen, para quem não conhece, é uma plataforma de dados muito conceituada, principalmente para análise de dados, acabou de adicionar a blockchain Terra, com a criptomoeda Luna, aos seus dados. E isto é muito importante porque demonstra cada vez mais que Terra vai ser um grande hub de DeFi. Quando começamos a ter estas empresas que aquilo que fazem é juntar dados, analisá-los todos em grande escala e de repente começamos a ver que certas redes blockchain vão começar a dar dados a estas redes, começamos a perceber a importância que isto está a ter. Pessoal, ainda antes de terminar, só um bocadinho para falar aqui uma vez mais do Bit2Me Earn. Não se esqueçam, vocês podem se inscrever na Bit2Me com o meu código em baixo. Eu agradeço, vocês ganham bónus. Podem começar a utilizar as várias funcionalidades que a Bit2Me tem. A Bit2Me tem o Launchpad que eu já falei aqui várias vezes. Tem as questões dos cartões Mastercard em cripto para débito direto. Tem o Bit2Me Pay, tem o Wallets e tem muitas outras coisas. Para mim, neste momento, uma das coisas mais interessantes é o Bit2Me Earn, em que vocês podem colocar aqui as vossas moedas para fazer staking e ganhar com isso. Se vocês não quiserem ganhar o reward em Bit2Me Tokens, é aquilo que vocês têm, são estas percentagens e recebem semanalmente, mas se quiserem ganhar o reward em Bit2Me Token, vocês ganham mais 2% em todas as moedas. E isto é fixe, principalmente porque há aqui algumas bastante interessantes, por exemplo, 14% ao ano com Polkadot, 20% com Kusama, 22% com Kava, 14% com Bit2Me Token e as últimas que entraram aqui e que também são bastante interessantes, Avalanche, Polygon e Luna. São as últimas três, entraram esta semana. A cena fixe é como vocês ganham diariamente e fazem o autocomposto. Vocês ganham todos os dias um bocadinho de Bit2Me Token, com o que estou a ganhar, por exemplo, com este staking de Polkadot, e imediatamente entra por aqui. Então aquilo que vocês estão a ganhar aqui em Bit2Me Tokens, depois vão a seguir fazer staking desses próprios Bit2Me Tokens e também ganhar 14% ao ano e também sempre de forma diária. E pronto pessoal, nos próximos dias volto aqui para mais notícias. Quero também falar um bocadinho sobre Ethereum e sobre outras moedas, mas mais em específico. Nas próximas semanas vou fazer isso. Acho que Ethereum neste momento tem que ser analisada e Bitcoin também, porque estamos a falar de moedas que conseguiram estabilizar minimamente em tempo de guerra, com juros a subir, com a inflação a subir e provavelmente com estagnação de muitas economias. As duas grandes criptomoedas conseguiram manter-se num certo nível. Bitcoin, por exemplo, está à volta dos 40k, nada mal mesmo. E depois de algumas semanas a ter um movimento completamente horizontal e que nem sequer é muito normal para o mundo das criptomoedas, vamos ver para onde é que isto vai. Pessoal, espero que tenham gostado. Grande abraço. Até à próxima.